Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos aqui para iniciar o nosso ESG 3, o tomo único do estudo sistematizado da doutrina espírita. E vamos começar hoje estudando sobre o fenômeno da morte, a perturbação espiritual. Você já se perguntou o que acontece com a alma no instante da morte do corpo físico? Ou como se dá a separação da alma e do corpo? Você já se perguntou se a alma, se o espírito passa por algum processo de perturbação espiritual em decorrência do desencarne? Então, se você tem curiosidade para saber sobre esse assunto, você está convidado a participar do nosso estudo. Mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, participe conosco, compartilhando, curtindo e comentando os nossos vídeos. Vamos então aprender? Olá, meus queridos amigos, muito bom estar com vocês aqui novamente no nosso ESG, agora falando sobre o tomo único, abordando sobre a última apostila produzida pela Federação Espírita Brasileira. Caso vocês não tenham essa apostila, é muito fácil de adquirir, basta vocês acessarem a descrição do nosso vídeo, da nossa primeira aula. Então na descrição vai estar ali o link para que vocês possam baixar essa apostila, mas de qualquer maneira no site da Federação Espírita Brasileira, lá em downloads, você tem condições de achar facilmente todas as 3 apostilas do ESG. E hoje, meus amores, aqui na nossa primeira aula, nós vamos estudar sobre o fenômeno da morte, a perturbação espiritual. Então vamos ver o que acontece com a alma no instante da morte do corpo físico. Quem de nós não tem curiosidade exatamente sobre esse assunto? Tem vontade, tem interesse de saber o que a alma sente? Como é que se dá esse processo? Será que é doloroso, que não é doloroso? Se ela sofre? Enfim, como se dá esse processo? Explicar exatamente o processo de separação da alma e do corpo. Nós que já estudamos o ESG 1 e o ESG 2 já sabemos que nós ficamos ligados ao nosso corpo físico através do perispírito, e nós vamos ver como se dá esse desligamento da alma do corpo espiritual em relação ao nosso corpo físico. E vamos analisar também as experiências de perturbação espiritual que ocorrem por ocasião da morte do corpo físico. Nós vamos perceber que nesse momento há um processo de perturbação espiritual que acompanha o espírito, e nós vamos detalhar isso no decorrer do nosso estudo. Então vejam bem aqui, no instante da morte do corpo físico, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde havia saído temporariamente para progredir em termos intelectuais e morais, porque já sabemos que o reencarne proporciona oportunidade de progresso intelectual e moral. E que nós somos seres essencialmente espirituais e não seres carnais. Por isso, ele sai do plano espiritual temporariamente para essa progressão. Assim, vejam que já nos diz a doutrina espírita: a alma conserva a sua individualidade após a morte e jamais a perde. Constata a sua individualidade pela manutenção do seu corpo fluídico, chamado perispírito, e que tem a mesma aparência da sua última encarnação. Vejam, uma das coisas que as pessoas mais têm dúvida é: Evelyn, será que eu vou manter a minha intelectualidade, o meu entendimento, a minha consciência de mim mesma? Claro que sim. Se nós perdêssemos a nossa individualidade, seria a mesma coisa que deixarmos de existir. Se nós não tivéssemos mais a consciência do nosso eu, seria a mesma coisa que nada. Então, de nada adiantaria nós sermos espíritos imortais sem essa individualidade. Então, quando nós desencarnamos, nós deixamos aqui apenas o nosso corpo físico, mas a nossa intelectualidade, o nosso espírito, o princípio inteligente segue conosco para o plano espiritual. Então, nós jamais perderemos essa individualidade. E essa individualidade, ela se mantém, ela se mostra presente exatamente na manutenção do nosso corpo fluídico, que nós já sabemos que é o perispírito. O perispírito é como se fosse
o corpo espiritual do nosso espírito, o molde do nosso espírito. Então, o nosso perispírito, nós já estudamos isso no ESD 1, nós sabemos que o perispírito, ele mantém a aparência da nossa última encarnação. Então, no caso, eu vou me ver no plano espiritual exatamente como eu era aqui. Eu vou me ver como Evelyn. Por outro lado, não vale comentar sobre isso nesse momento, mas na aula do perispírito, nós sabemos que o perispírito é plástico, ele tem essa propriedade plástica e eu posso, pelo poder do pensamento e da vontade, plasmá-lo, modificá-lo, alterá-lo conforme o meu interesse e a minha vontade, de modo que eu posso adotar outras aparências físicas no plano espiritual. Mas, a princípio, ao desencarnar, eu vou me ver, eu vou estar no plano espiritual com a aparência da minha última encarnação. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Aqui eles estão nos falando que há determinadas teorias que dizem que nós não mantemos a nossa individualidade, mas que nós somos absorvidos no todo universal. E aí vem exatamente a doutrina espírita fazer uma seguinte reflexão: como essa teoria de absorção no todo universal pode ser adequada se, quando nós recebemos as comunicações dos espíritos através da mediunidade, nós percebemos que as individualidades são mantidas, que as pessoas se apresentam como elas eram ou com o aprendizado obtido no plano espiritual ou em outras reencarnações, mas as individualidades estão mantidas. Então não é possível haver a absorção no todo se as comunicações mediúnicas provam exatamente o contrário. É isso que está sendo colocado aqui. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, patente se faz que eles são seres distintos, portanto, individualidades. Aqui comprovando mais uma vez a manutenção da individualidade. A alma leva consigo a lembrança dos acontecimentos e dos atos praticados. Essa lembrança que leva da sua vida corpórea é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego bom ou mau que deu à sua jornada terrestre. Significa dizer que quando nós despertarmos, nós vamos levar a lembrança dos acontecimentos vividos na Terra, a lembrança das pessoas que conviveram conosco, dos afazeres, dos trabalhos, daquilo que nós vivenciamos. E em função daquilo que nós tivermos vivenciado, essas lembranças serão positivas ou negativas. Há espíritos que, no plano espiritual, em função da sua vida, da sua materialidade, das coisas que tenham vivido, do momento de desencarne, enfim, N fatores, podem esquecer algumas coisas da sua última existência e lembrar de determinados fatos. Isso também é possível. Muitas vezes o espírito não lembra 100% da sua existência, mas, em geral, essa lembrança ela é presente junto ao espírito, tá? De modo que eles não vão esquecer dos seus familiares, amigos, das pessoas que eles amam, daquelas pessoas que são importantes para eles. Eles não vão esquecer, assim como nós não esquecemos de quem desencarna, dos nossos amigos, eles também, familiares, não esquecem de nós. Vejam, quanto mais elevada e pura for a alma, menos se prende às coisas materiais que deixou na terra e mais rapidamente compreende a futilidade delas. Claro que a Terra, sendo um mundo de expiações e de provas, um mundo imperfeito, não exerce grande atração para espíritos mais evoluídos. Então, se espíritos mais evoluídos, mais depurados desencarnam, eles não se apegam muito ao mundo material. Eles lembram, sim, e amam dos seus familiares queridos e trabalham por eles, mas eles não vão se prender às coisas do mundo material. Então isso acontece para para um espírito mais materializado e apegado à matéria. Os mais elevados rapidamente se desprendem das futilidades do mundo terreno.
As comunicações que os espíritos podem manter com os homens, através de médiuns, atestam a imortalidade da alma, a sobrevivência e a individualidade da alma. Aqui, mais uma vez, reforçando a questão da individualidade, da manutenção da nossa personalidade no plano espiritual. Então, as comunicações mediúnicas demonstram a imortalidade da alma, porque está comprovado que a alma não findou com a morte do corpo físico, a sobrevivência e a individualidade dela, porque mostram que são personalidades distintas, individualidades distintas, portanto, não houve absorção no todo universal. Essas comunicações dos espíritos revelam sua inteligência, maior ou menor, suas qualidades próprias, porque as virtudes eles levam consigo e os seus vícios também, a consciência do eu, que era o que eu havia comentado, a consciência da nossa própria personalidade, da nossa própria individualidade, e uma vontade distinta, manifestações físicas, materializações. Todas essas comunicações dos espíritos mostram mais uma vez esses aspectos fundamentais para nós que estamos estudando sobre a morte e sobre exatamente como o espírito se vê, se percebe, se reconhece no plano espiritual. Vejam, a morte do corpo material não causa sofrimento para a alma que vê chegar ao fim o seu exílio na vida corpórea. O corpo sofre muitas vezes mais durante a vida do que no momento da morte. A morte promove o desprendimento da alma do seu corpo transitório, pois rompe os liames que a retinham na vida material. Vamos refletir sobre essa observação da doutrina? Vejam, aqui nós estamos colocando a morte do corpo material não causa sofrimento para a alma que vê chegar ao fim o seu exílio na vida corpórea. E quem são os espíritos que percebem que a vida corporal é um exílio e que quando estão desencarnando estão na verdade se libertando disso? Espíritos que têm uma certa evolução, um certo conhecimento, um certo entendimento do que significa o reencarne na Terra e o que significa o retorno ao plano espiritual. As almas que já procuram viver o Evangelho aqui na Terra, já têm o entendimento da imortalidade da alma, certamente que elas não dão a importância que outras pessoas mais materializadas dão à morte. Porque elas sabem isso que nós já conversamos, imortalidade da alma, manutenção da individualidade, sobrevivência do espírito, sabem que a vida na Terra é um exílio, que aqui é um mundo de expiações e de provas. Então, quando a pessoa, a alma, vê chegar ao termo a sua vida material, isso para ela não causa sofrimento, mas causa um certo alívio, porque ela vai se ver livre, certo? Até porque, como colocou, muitas vezes o espírito, a alma, sofre muito mais no corpo material do que durante a morte em si. Porque quanto mais nós nos ajustamos às leis divinas, menos o momento da separação da alma e do corpo, menos a desencarnação causa desconforto, mal-estar, perturbação espiritual. Nós vamos ver mais à frente nos slides as fases da desencarnação e vocês vão entender o que eu quero dizer, tá bom? Então ele diz, a morte promove o desprendimento da alma do seu corpo transitório, pois rompe os liames que a retinham na vida material. Esse desprendimento ocorre gradualmente, então o espírito vai se desprendendo pouco a pouco à medida que os liames se soltam. Então não é num piscar de olhos que o nosso corpo espiritual, o perispírito, vai se desligando da matéria do corpo físico. Esse desprendimento ele é gradual, de modo que, à medida que cada um dos pontos, e nós vamos ver quais são esses pontos do corpo, os pontos de ligação entre o perispírito e a matéria. À medida que esses pontos vão sendo liberados,
soltos, o desprendimento acontece. Ele é sempre gradual, mas esse tempo, vocês podem estar se perguntando, mas que tempo é esse? Esse tempo varia quase que ao infinito. Pode ser de poucas horas, como pode ser de todo o processo, tá? Como pode ser de meses e até anos. Esse desligamento, essa separação. E isso depende de quê? Essencialmente, da evolução do espírito e do conhecimento acerca da imortalidade da alma. Esses dois fatores fazem toda a diferença no tempo e nas condições desse desprendimento, dessa separação. Perfeito? Vejam, dessa forma, para a alma, a morte é apenas a destruição do corpo material. Ela se separa do corpo com a cessação da vida orgânica, mas não há, reforçamos, a suspensão da vida do espírito. Ele continua vivo, seguindo para o plano espiritual. Ele leva consigo o seu perispírito que a ligava ao corpo e que se soltou. Então vejam, o espírito e o perispírito seguem para o plano espiritual e o corpo material fica na terra. Quando nós estudamos sobre perispírito, vocês lembram que nós estudamos os 5 corpos: o corpo material, o duplo etéreo, o perispírito, o corpo mental e o espírito. E vocês devem lembrar também que o corpo físico e o duplo etéreo ficam na Terra, se destroem e segue ao plano espiritual, para o plano espiritual, o perispírito, o corpo mental e o espírito, tá? Então, o perispírito, ele segue com o espírito e o corpo mental para o plano espiritual. O fenômeno da desencarnação é o oposto ao da encarnação. Em o perispírito se desprende molécula a molécula, que é a desencarnação. E na encarnação, o perispírito se prende molécula a molécula. Agora vamos trabalhar e estudar as fases do desligamento dos laços espirituais. Eu não falei que havia ali alguns laços que iam sendo pouco a pouco desligados? E agora nós vamos entender que fases são essas desse desligamento e como se dá, perfeito? Então, primeira coisa, há o desligamento dos laços do perispírito e ele tem 4 fases. Essas fases nós já vamos ver aqui na sequência, mas primeira coisa é o desligamento do corpo perispiritual em relação ao corpo material. Essa é a primeira fase do desencarne. Todos nós, 100%, passamos por essas fases que nós vamos estudar agora. Primeira, desligamento do corpo perispiritual. Segunda fase, que todos nós vamos passar, fase de perturbação espiritual, que ele diz aqui, é um torpor paralisante das faculdades e sensações, como uma catalepsia, varia de horas a alguns anos. Esse estado de perturbação é como se o espírito estivesse num processo de sonolência. Quando nós estamos ali dormindo, que nós despertamos, mas ainda sonolentos, muitas vezes não sabemos aonde nós estamos, se estamos dormindo, se estamos acordados. É uma sensação ali meio de perturbação? Pois é exatamente algo nesse sentido que passa o espírito na hora do seu desencarne. Esse estado de perturbação, de torpor, ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Ele não tem noção nesse momento de que ele já está no plano espiritual, quanto tempo se passou, ele não tem essa noção. Então, esse estado de perturbação todos nós vamos passar, repito, mas o tempo varia de horas, poucas horas para quem é mais evoluído, como de alguns anos para quem é pouco evoluído. Então, quanto mais apegado à materialidade, aos vícios e às paixões, mais eu vou permanecer nesse estado de perturbação. Então, vejam que esse estado de perturbação pode durar anos para determinados espíritos. E é por isso que nós precisamos tanto trabalhar a nossa evolução, a nossa reforma íntima e o nosso conhecimento da imortalidade da alma. E a terceira fase é o despertar. O
que é o despertar? É exatamente a saída desse sono profundo, dessas ideias vagas, onde o espírito se reconhece no plano espiritual. É no momento do despertar que ele entende o seu novo estado, que ele pensa, que ele vê, que ele escuta, que ele raciocina, que ele compreende o que aconteceu com ele. Todos nós gostaríamos de sair do estado de desligamento e já irmos para o despertar. Todos nós gostaríamos disso. Mas não há como. Nós iremos passar pela fase da perturbação. Mais uma vez eu repito, cabe a nós, na atual existência, trabalharmos para que essa perturbação seja a menor possível. Então, o despertar, ele sai desse sono profundo, dessas ideias confusas, vagas, incertas, a vista se aclara pouco a pouco, reconhece o seu novo estado, pensa, vê, escuta. Despertar varia. Para uns é calmo e cheio de sensações deliciosas, para outros repleto de temores e de ansiedade, como um pesadelo. Se nós fizemos o bem, agimos o bem, fizemos aquilo que deveríamos fazer aqui na vida terrena, o nosso despertar vai ser bom, positivo, uma consciência tranquila pelo bem que fizemos. Caso contrário, se tivermos desperdiçado a oportunidade reencarnatória, não será um despertar agradável. O tempo com que se processa o despreendimento da alma do seu corpo material é variável para cada indivíduo, como eu já coloquei. Para a alma que praticou o bem e as virtudes na vida material, o processo de libertação é bastante rápido, podendo ocorrer mesmo na agonia. Ou seja, mesmo ainda naquele estado de relativa perturbação espiritual, numa determinada agonia do momento do desencarne, quando a alma ela pratica o bem, uma alma mais evoluída, esse processo de libertação é rápido, tá? Então, o desligamento espiritual é rápido. Com o corpo material mantendo apenas a vida orgânica. Então, ele quer dizer o seguinte, muitas vezes o corpo material ainda está vivo. Quantas pessoas, na verdade, às vezes estão no hospital onde a vida material ainda não se extinguiu, mas, na verdade, o desligamento do perispírito já aconteceu e já, na realidade, já iniciou há muito tempo. Porque, vejam, nós vamos ver isso também um pouquinho mais à frente, mas eu já vou adiantar. Em muitas situações, o desligamento acontece antes da extinção da vida propriamente dita. Pessoas que estão adoentadas, doentes em hospital, que estão ali definhando devagar, nós vamos perceber que quando chega próximo do desencarne, mesmo desligamento, já vai acontecendo os desligamentos do corpo perispiritual. Viram que o desligamento tem 4 fases que nós comentamos? Pois é, essas fases, esses desligamentos acontecem às vezes antes da vida realmente cessar, da vida material. De modo que quando a vida se extingue, praticamente já houve todo o desligamento do perispírito. E ali vai haver só o último corte entre o perispírito e o corpo material. Para pessoas que, nós vamos ver isso também, para pessoas que têm mortes rápidas, aí é diferente, o desligamento acontece só depois do desencarne. Mas para pessoas que estão doentes, o desligamento normalmente acontece previamente, já inicia antes, tá? Para a alma que se prendeu às coisas materiais e à sensualidade, o despreendimento é mais demorado, pode durar dias, semanas e até meses. Esse despreendimento lento é devido à afinidade criada entre o perispírito e o corpo material, em razão da preponderância que a alma deu às coisas materiais. Pessoas que estão ligadas à matéria, vivem apenas para a matéria, elas fazem com que esses laços entre o corpo material e o perispírito sejam laços fortes, mas difíceis de serem rompidos. E, por conta disso, o tempo de desligamento vai ser maior. Quando nós já vivemos a vida relativamente de espírito, os laços que nos ligam e nos prendem à matéria são mais frouxos, são mais leves, de modo a facilitar o desligamento na hora do desencarne. Bom, nós vamos ver aqui então os locais
onde existem os pontos de ligação entre o perispírito e o corpo material, vendo exatamente onde inicia o desligamento do perispírito. Então, há 3 regiões orgânicas que exigem o cuidado na liberação da alma. Primeiro é o centro vegetativo abdominal, ali na área do abdômen, é ali que vai iniciar o processo de desligamento. Por isso que quando acontece o desligamento desse ponto, normalmente as extremidades, as pontas dos pés e das mãos começam a roxear, porque ali já iniciou o desligamento do perispírito. Então isso é muito comum para as pessoas que estão no hospital, onde nós percebemos já o arroxeamento das extremidades, mas a vida orgânica ainda existe. Depois vem para o centro emocional, ali no tórax, na região ali cardíaca. Tá? É o segundo ponto onde vai acontecendo o desligamento. Então, primeiro desligam ali na área abdominal, depois na região torácica, depois ali o centro mental, que é na região cerebral, e por fim ao desatamento do laço fluídico. Então vejam que a última ligação é exatamente o centro cerebral. Quando há o desligamento do centro cerebral, há o laço fluídico que liga o perispírito ao corpo material deixa de existir. Então aí acontece realmente a extinção desse laço e se completa o desligamento do perispírito, certo? Aí adentraremos na segunda fase, que é a fase de perturbação, até chegar ao despertar. Vejam, dessa forma, quanto mais a alma estiver identificada com as coisas materiais, mais sofrerá para separar-se do corpo material. O desprendimento, conquanto se opere gradualmente, também demanda contínuos esforços. Aí o espírito, que é muito preso, ele fica como se ele sentisse duas forças antagônicas. Uma força que quer libertá-lo do plano material, do corpo físico, porque é o desencarne, e ao mesmo tempo tem uma força que o mantém preso ao corpo material em função da materialidade da vida daquela pessoa. Então imaginem o estado de agonia, de sofrimento de um espírito nessa condição, tá? Então há um esforço do corpo espiritual para se libertar do corpo físico. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, querendo se libertar, perfeito? Em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente, é uma morte natural, é aquilo que eu estava dizendo. Por questão de velhice ou doença, esse desligamento muitas vezes acontece antes do próprio desencarne, realmente da cessação da vida material, da vida física. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Então percebam que quando nós, já em função das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, já procuramos pouco a pouco buscar e viver mais a vida espiritual do que a vida material, isso vai facilitar o desprendimento do espírito, de modo que o espírito começa a se desprender antes e a última ligação se dá com a última, como ele diz aqui, batida do coração. Então é isso que nós temos que buscar. Percebam como o desligamento da vida material nos ajuda na hora do desencarne. Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de modo a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Uma perturbação quase nula. Perturbação existe, mas ela é ínfima em função
da personalidade já mais elevada desse espírito. E como ele disse, como o desligamento do perispírito já iniciou antes mesmo da vida orgânica se extinguir, quando ela se extingue, ele já está praticamente retomando a sua lucidez no plano espiritual. O despertar dele é muito rápido, a perturbação quase nula, e ele despertando, ele tem condições de presenciar, de, como ele coloca aqui, tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do seu corpo. Caso vocês queiram estudar mais e ler algum livro sobre isso, além da doutrina espírita, além, por exemplo, do livro Céu e Inferno, que nos conta muito bem isso na segunda parte do livro, da obra, que fala dos testemunhos, vocês podem ler o romance Voltei, do espírito Jacob, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Exatamente o Jacob conta todo o processo de desencarne dele, desde antes dele da morte acontecer, o que ele ia sentindo, como é que o corpo dele reagia, a consciência dele, quando ele despertou no plano espiritual, a perturbação, ele vai relatando tudo para todos nós. Então é muito interessante essa obra, vale a pena quem quer ter um conhecimento mais aprofundado sobre essa temática, vale a pena ler o livro Voltei, tá? Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos agora entender esse estado de perturbação que nós já sabemos que faz parte do processo em função dos vários tipos de desencarne. Nós vamos ver que, em função da vida da pessoa, em função do conhecimento da vida espiritual e também do tipo de morte, tudo isso vai interferir numa maior ou menor perturbação do espírito. Então, cada tipo de morte do corpo material causa um impacto diferente no momento do desprendimento da alma. Em seguida à morte do corpo material, a alma geralmente não tem consciência imediata de si mesma. Ela fica perturbada por algum tempo. Nós já falamos ali um pouco, agora vamos definir e abordar com mais detalhes o estado de perturbação da alma. A duração dessa perturbação depende da elevação moral da alma. Quando ela já se depurou e se desprendeu das coisas materiais durante a sua vida corpórea, reconhece-se quase imediatamente. A perturbação que se segue à morte do corpo material nada tem de penosa para a alma do homem de bem, que mantém a sua consciência pura. O que é o homem de bem? Nós já estudamos no finzinho do ERG 2, o homem de bem. Então, são todas aquelas poucas virtudes que nós temos que tentar adquirir para nos considerarmos homens de bem e para usufruirmos de um desencarne mais tranquilo, mais sereno, sem sofrimento. Por outro lado, a alma do homem que se prendeu às coisas materiais e não manteve a consciência pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria e, portanto, o estado e o período de perturbação será maior. Somente depois do completo desprendimento do espírito reconhece o seu novo estado. Claro, enquanto nós estamos ali presos de alguma forma ao corpo material, presos não apenas, vejam o que eu vou dizer agora, presos não apenas pelo perispírito, não, muitas vezes o meu perispírito já foi completamente desligado, mas como eu era uma pessoa ainda muito voltada para a vida material, o meu estado de perturbação é maior. Então eu só vou, na verdade, me reconhecer no meu novo estado, despertar, quando esse desprendimento em relação à matéria, esse apego em relação à matéria, findar. Por isso que varia tanto de espíritos para espíritos. Aí ele vai compreender, quando acontece esse despertar após esse processo de perturbação, que ele não faz mais parte do mundo dos vivos. Continua a pensar, a ver e a escutar, vai compreender a imortalidade da alma, porque mesmo não estando no mundo material, eu penso, eu vejo, eu escuto, eu tenho a minha individualidade, alma imortal. Se percebe num corpo sutil, semelhante ao que deixou na Terra, e vai entender
sobre o perispírito, que o perispírito vai se apresentar como tinha a última encarnação, aí vai compreender as coisas do plano espiritual, a vida no mundo espiritual, certo? Bom, vamos entender agora um pouquinho como se dá o processo de desencarne dos vários tipos de morte, porque isso varia muito. Então vamos primeiro trabalhar aqui no caso de mortes súbitas. Vejam, a morte súbita pode ou não estar associada a um ato de violência. Então, podem ser consideradas mortes violentas, homicídios, torturas, suicídios, desastres, calamidades naturais ou provocadas pelo homem. Tais mortes provocam ao desencarnante sofrimentos que variam ao infinito. Isso varia muito. Claro que uma pessoa que se suicida vai ter um sofrimento maior do que uma pessoa que, por exemplo, morreu numa calamidade natural ou provocada pelo homem. Por quê? Porque o suicídio é um ato contrário à lei de Deus. Nós vamos ver ele um pouquinho mais à frente. Mas existem inúmeros casos de morte súbita. O que nós percebemos? Claro que cada caso é um caso, tá, meus amores? Nós estamos falando num aspecto geral. A morte súbita, ela traz um processo de perturbação maior para o espírito, e o desligamento do corpo material, o desligamento do perispírito em relação ao corpo material também é maior. Por quê? Porque ainda há muito fluido vital ligando o corpo material ao perispírito. Nós sabemos que o fluido vital, nós já estudamos isso no ESG 1, é exatamente o fluido que traz, que dá a vida orgânica. E que à medida que o fluido vital vai se extinguindo, diminuindo, vai facilitando o desligamento. Quem tem uma morte súbita, ainda estava ali cheio de vida, tem muito fluido vital. E o fluido vital em excesso, ele faz o quê? Com que os laços entre o perispírito e o corpo físico sejam maiores. Portanto, o desligamento vai ser mais difícil. Não fica nada assim absurdo nós entendermos esse raciocínio. Então, e outra coisa, no caso da doença e da morte natural, o desligamento começa antes. No caso da morte súbita, não. Como a pessoa estava plena de vida, o desligamento só vai iniciar depois da morte do corpo físico. Então, ela vai demorar mais tempo e ela também vai trazer um período, um estado de perturbação maior para o espírito desencarnante em função da morte súbita, em função do excesso de fluido vital que ele tem. Claro que, mesmo assim, quem é mais evoluído sofre menos, quem é menos evoluído sofre mais. A morte violenta, na morte violenta, o perispírito estando fortemente ligado ao corpo material e as forças vitais estando bastante ativas, os liames que unem o envoltório material ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo torna-se mais lento. Aí vocês podem perguntar, e por que as pessoas escolhem uma morte súbita, se é uma morte que traz mais sofrimento? Algumas pessoas escolhem exatamente para acelerarem o processo evolutivo no fim da sua vida material. Se a morte súbita traz mais sofrimento e as pessoas passam por ela e escolhem isso, vocês concordam comigo que quanto mais sofrimento e quanto mais eu venço e passo bem por aquele sofrimento, mais mérito eu tenho? Então, uma pessoa que morre de uma forma bem gradual e tranquila, ela naquele momento ela não está sofrendo quase nada, ela não está crescendo muito naquele momento, naquela morte. Quem tem uma morte mais violenta, uma morte súbita e pede isso, como é algo difícil, é algo que permite ao espírito adquirir uma evolução mais rápida naquele momento. É como se a pessoa pedisse nos últimos dias e momentos da sua existência uma morte difícil, súbita, para que ela pudesse ascender alguns degraus exatamente na hora da morte, ascender alguns degraus evolutivos na hora da sua morte. Então tem pessoas que, ou por questões de compromissos kármicos também, pode acontecer em função de compromissos kármicos, eu preciso desencarnar daquela forma, enfim, fato é que muitas vezes as pessoas utilizam a morte, a forma pelas quais elas vão desencarnar como uma forma de evoluir também, tá?
Morte coletiva, situação importantíssima. Nós estamos vivendo aqui agora a situação da pandemia, tivemos a situação do Brumadinho, tivemos as Torres Gêmeas. Na verdade, nós estamos tendo constantemente mortes coletivas. E vamos entender como é esse processo. Neste caso, o desprendimento só começa depois da morte e seu término não ocorre rapidamente, que é o caso das mortes violentas também. O espírito fica aturdido, não compreende o seu estado, permanece na ilusão de que vive materialmente por um período mais ou menos longo, conforme o seu nível de espiritualização. A perturbação, como é uma morte rápida, também súbita, acontece a mesma situação que nós estávamos analisando. Então, as pessoas, elas vão ser ajudadas, amparadas pela espiritualidade? Claro que sim. Nós sabemos que a espiritualidade, muitas vezes, no caso das mortes coletivas, eles montam enfermarias espirituais aqui na região da Terra, já para que na hora do desencarne essas pessoas já sejam imediatamente amparadas e auxiliadas durante o seu desencarne. A espiritualidade, ela não dorme em serviço e ela ampara, mas muitas vezes as pessoas são amparadas, mas ainda estão em estado de perturbação, nem percebem que estão sendo ajudadas, acolhidas e amparadas, porque ainda estão às vezes no estado de perturbação, tá? Então, por conta do excesso de fluido vital, a perturbação é maior e nesse estado não sabe se está, como ele diz aqui, permanecem na ilusão de que vive materialmente, não percebem o que aconteceu ainda com elas. No caso de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Então não é porque houve um desencarne coletivo que as pessoas que vão estar todas desencarnando naquele momento vão se encontrar todas no plano espiritual. Não. Cada um é cada um fica preso no seu estado de perturbação, nas suas sintonias, nas suas vinculações mentais, enfim. Cada personalidade, como ele diz aí, vai para o seu lado se preocupar com aquilo que lhe é de interesse. Então, não significa que essas pessoas estão todas se encontrando no plano espiritual, tá? Não é assim que acontece. E vocês podem estar se perguntando por que acontecem as mortes coletivas. A doutrina espírita nos traz muitas explicações por isso. Muitas vezes é uma necessidade. As mortes coletivas podem ser, por quê? Porque aquelas pessoas que desencarnaram naquela condição de forma coletiva podem ter cometido equívocos de forma coletiva em reencarnações passadas. Então, como erraram juntos, desencarnam juntos, tá? Pode ser um compromisso de todas aquelas pessoas, pode ser todas as pessoas que morrem de forma coletiva estão nessa situação? Não. Estamos dizendo assim, situações que nós identificamos na morte coletiva. Há pessoas que não erraram em conjunto, mas pedem para desencarnar de uma forma violenta, pedem para desencarnar naquele momento para acelerarem o seu processo evolutivo. Como eu havia comentado, as pessoas podem pedir e escolher uma morte nessa situação sem terem um compromisso com aquelas outras pessoas. A morte coletiva, ela pode acontecer, que é o caso que nós estamos vendo agora na Terra, no caso de momentos de transição do planeta. Por quê? Porque no processo de transição do planeta, onde o planeta ele precisa evoluir, ele pode evoluir na época. O progresso em si, nós já estudamos isso quando nós estávamos conversando sobre a lei do progresso, mas o progresso em si ele acontece de uma forma lenta e de uma forma rápida. De forma lenta é aquela imperceptível, que só o tempo nos mostra à medida que as gerações vão vindo. E é aquela evolução rápida que acontece muitas vezes, a lei de destruição, como nós já estudamos no ESG2, para acelerar o processo evolutivo, fazendo com que a humanidade progrida em poucos anos aquilo que ela demoraria séculos para evoluir. Então a lei de destruição, vem os flagelos, vem os tsunamis, vêm esses desastres naturais que fazem exatamente o quê? Com que a humanidade, de uma forma rápida, as grandes massas sejam afetadas por aquela situação, por aquela transformação, por aquela morte coletiva, e aquilo cause uma mudança de ideias, cause um repensar de atitudes e faça com que a humanidade cresça, progrida, desenvolva ali o seu coração, a sua fraternidade, o seu amor. Então tudo isso é importante
reencarnante nesse momento de transição. Então, as nossas mortes coletivas nesse exato momento pela pandemia é também, em grande parte, pela necessidade de progresso do nosso planeta e porque nós estamos em fase de transição planetária, tá? Os suicidas estão com muito fluido vital circulante no organismo, então eles vão ter dificuldade muito maior para o desligamento do perispírito e seu estado de perturbação vai ser muito maior. Por quê? Porque além deles terem muito fluido vital, eles infringiram a lei divina. Eles realmente foram contra a lei do Pai, tirando a sua própria vida. E a doutrina espírita nos mostra que há situações em que, nos suicidas, eles ficam presos ao corpo físico pelo tempo que faltava para eles desencarnarem. Então, se ele se suicidou 20 anos antes do seu desencarne planejado, ele pode ficar preso ao seu corpo físico, aos restos mortais, por 20 anos. Claro que cada caso é um caso, mas isso acontece, nós temos depoimento disso no livro O Céu e o Inferno dos Espíritos Suicidas. Então ele diz, o sofrimento é maior, não só pelo arrependimento do ato cometido, que usualmente os atinge, mas porque, havendo ainda fluido vital circulante no organismo, visto que a desencarnação não estava prevista para aquele momento, os laços perispirituais estão mais fortes, claro, prende-o muito mais ao corpo e por isso a dificuldade nesse desligamento. Então, sendo o suicídio um atentado contra a vida, o sofrimento quase sempre permanece por período igual ao tempo em que o espírito ainda deveria estar encarnado. Mas é como eu disse, Deus é Pai de amor e de misericórdia e Ele analisa cada caso, tá? Cada um de nós tem aí perante a justiça divina créditos e débitos e tudo isso vai ser examinado pelo Pai na hora do desencarne, tá? No caso de aborto provocado ou espontâneo, no caso o espírito sofre o trauma provocado pela morte violenta, embora amenizado por não estar ainda comprometido com o mundo material. Geralmente, ao ver frustrada a sua intenção de reencarnar, principalmente se imaturo moralmente, nasce-lhe o rancor contra o ato criminoso cometido pelos pais e, por vezes, torna-se o seu perseguidor implacável. Então, o desligamento, como ainda não havia se concretizado o nascimento, esse desligamento vai ser mais fácil. Os ligamentos, as ligações, na verdade, do perispírito para com aquele corpo que estava em formação ainda eram muito suaves. Então, isso facilita o desligamento, tá? O que acontece no caso do aborto provocado, não no espontâneo, mas no provocado, é que aquele espírito pode, se não for um espírito moralmente mais evoluído, ele pode se revoltar contra os pais e se tornar um espírito obsessor daquele casal, né? Ou daqueles pais, ou daqueles cônjuges. Mas, de qualquer maneira, o desligamento em si é mais tranquilo. Pode ser uma provação para o reencarnante ou para os pais, no caso do aborto espontâneo, sendo o espírito desligado facilmente, pois os laços que o prendem ao corpo são tênues. Então, no caso de aborto espontâneo, às vezes é uma prova para o espírito reencarnante, às vezes uma prova para os pais e às vezes uma prova para ambos, ok? Eutanásia. Nós sabemos que a eutanásia, pela doutrina espírita, ela não é aconselhável e ela não é benéfica para o espírito. Ela dificulta o desligamento do espírito. O objetivo da eutanásia é diminuir o sofrimento do desencarnante, não é? Pois é exatamente aquilo que não acontece. Por quê? Porque ele fica preso ao corpo num estado de torpor e aí sofre muito mais. Então veja, como o fluido vital do moribundo ainda circula pelo seu corpo físico, a eutanásia dificulta o seu desligamento. O espírito fica preso ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapacidade de reação, até que se complete o esgotamento do fluido vital de seu organismo pela falência dos órgãos, quando então se inicia o desligamento. Então, se vamos supor que você faz a eutanásia alguns dias ou meses antes daquele termo final,
o corpo, o espírito vai ficar preso ao corpo inerte por 1 mês, 2, 3, 4, 5 dias, e só depois que acaba, se esgota o fluido vital, é que inicia o desligamento do perispírito. Então o desligamento do perispírito nem inicia antes. Percebam aí como para o espírito esse é sofrido. Então não cabe a eutanásia, sabendo de todos esses conceitos. Muitas vezes, mesmo depois de desligado, o espírito ainda se conserva apático, sonolento e desmemoriado por ter tido abreviado criminosamente o seu desenlace. Então, nós percebemos que a eutanásia ela não deve ser aplicada e vejam, o espírito já está desligado e ainda assim fica meio que sonolento e desmemoriado por conta do medicamento que lhe foi aplicado, tá? Então, não é recomendável também. Doença fulminante e morte infantil. No caso de doença curta ou fulminante, com o falecimento em plena vitalidade, que é um pouco o caso do coronavírus, salvo se espiritualizado, o desencarnante poderá vir a ter problemas de desligamento e adaptação, pois são muito fortes suas impressões e interesses relacionados à vida material, que é um pouco que nós falamos lá da morte súbita também, tá? No caso da morte infantil, vai ser mais tranquilo. Por quê? Porque igualmente são os laços que prendem o espírito ao corpo material são mais tênues e, portanto, o desligamento vai ser facilitado. Então, o desencarne é bem mais tranquilo, mesmo em trágicas circunstâncias, posto que o espírito nessa fase permanece em estado de dormência e desperta lentamente para a realidade terrestre. Só na adolescência que o reencarnante entra em plena posse de suas atividades. Então, quando ele desencarna na fase infantil, é como se o espírito ainda não estivesse completamente reencarnado, com todas as suas potencialidades, com toda a sua personalidade, com toda a sua força. Então, os laços ainda são mais tênues e, portanto, facilitam um pouco o desligamento, tá? No caso da cremação, o que nos orienta Emmanuel? Essa foi uma orientação de Emmanuel a Chico Xavier, no sentido de que a cremação ela interfere, ela causa dor, o perispírito pode sentir algum efeito do fogo? E ele diz que pode. Isso pode acontecer, principalmente pessoas mais materializadas. Então, Emmanuel sugere que se aguarde até 72 horas, se procrastine a cremação por até 72 horas, para que, na verdade, a repercussão no corpo perispiritual seja menor, tá? Permitindo que já tenha acontecido ali o desligamento do corpo perispiritual, em torno de 72 horas é o prazo normal, tá? E aí o espírito não vai sentir nenhuma repercussão no seu corpo perispiritual. Então ele diz, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo nas primeiras horas subsequentes ao desenlace da existência material. Por isso que não se sugere que aconteça de imediato. Se possível, se a família quer cremar, há essa necessidade, que possa aguardar essas 72 horas. E se vocês me perguntarem, e se isso não acontecer, o espírito vai sofrer? Aí vai ser uma decisão de Deus. Porque se Deus achar que não precisa e não merece passar por aquilo, ele pode aplicar um processo de uma sonolência naquele espírito, que ele já desperta no plano espiritual, no hospital, e ele não sabe nem o que aconteceu com o corpo dele. E ele não vai sentir nada, tá? Deus pode fazer isso? Claro, cada um em função dos méritos que tem, pode ter essa permissão do Pai. Então isso vai ser uma análise caso a caso perante a justiça divina. Doação de órgãos, será que devemos, será que não devemos? Então ele diz aqui, importante avaliar se não haveria possibilidade do doador ficar preso às vísceras, no caso do espírito ficar preso às vísceras que lhe foram doadas. Então Chico Xavier nos diz, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção de posse não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar, porque não vai afetar o perispírito em coisa alguma. O doador é uma pessoa habituada ao desprendimento da posse. Então, se a pessoa sabe
de imortalidade da alma, que o que fica aqui, não se prende a isso, ele não vai se incomodar e ele não vai se achar no plano espiritual sem um coração, sem um rim, enfim, como se ele tivesse com o seu corpo faltando aquele órgão. Mas espíritos materializados, isso pode acontecer. Porque quando eles não entendem, eles podem acreditar que eles estão no plano espiritual sem aquele órgão, como se o perispírito deles necessitasse daquilo. Não necessita, obviamente que não, mas eles não têm o entendimento, então eles podem achar que isso é necessário, tá? Então é o caso, no caso de doação, de nós sabermos como o doador se posiciona ou sempre se posicionou em relação a isso na vida presente. Agora, claro que perante a doutrina, isso é um ato de quê? De bondade, de doação. No fim da sua vida, você está procurando ainda ajudar a salvar a vida de outros. Então, tudo aquilo que é caridade é bem visto perante a justiça divina. Aí, claro que o ato em si é benéfico, mas é importante nós sabermos como o doador se coloca, se posiciona para evitar um sofrimento dele no plano espiritual. Mas o ato de doação de órgãos em si é benéfico. Mecanismo de desencarnação. Então, vamos entender essa transição, do plano físico para o espiritual. Nós já estudamos isso, agora já estamos aí finalizando as nossas pontuações finais. Esta acontece então com o desligamento dos laços perispirituais, que quando se completa, o moribundo encontra-se em estado de inconsciência. O processo de transição pode ser mais ou menos duradouro, segundo as condições espirituais do desencarnante e o gênero da morte. Então, essa transição, nós já vimos que, em função da condição espiritual do desencarnante, se mais ou menos evoluído, e o gênero de morte, se morte natural, por doença, desencarne, morte coletivo, tudo isso vai fazer com que o estado de inconsciência, de perturbação, seja maior ou menor. Visão panorâmica e retrospectiva. Nós já sabemos também, a doutrina espírita nos mostra, lá no livro Céu e Inferno tem vários depoimentos nesse sentido. Nós já sabemos que é comum e natural que os desencarnantes, eles revivam em pequenos momentos, rápidos, segundos, poucos minutos, a sua existência, como se fosse um filme, tá? E principalmente a parte infantil, no início da sua reencarnação, e a parte final. O meio fica fica mais fluido, mas as extremidades ficam mais vivas na sua memória. Isso de fato acontece. Então, essa visão permite ao desencarnado reviver com detalhes os pensamentos marcantes que tivera e os atos cometidos na existência que ora finda. Ideias insignificantes que tivera, os atos mínimos desfilam absolutamente precisos, revelados de roldão, como se estivesse numa câmara ultra rápida, instalada no seu interior, projetando na mente um filme cinematográfico que inopinadamente vai se desenrolando. Então, isso de fato acontece, tá? E é interessante isso, por quê? Porque ele tendo ali de relance toda a sua vida, ele naquele momento vai ter oportunidade de lembrar das coisas boas, das coisas ruins, dos atos em conformidade ou desconformidade com a lei de Deus, de modo que quando ele chega no plano espiritual e ele desperta, ele vai estar com a sua consciência lúcida no tocante àquilo que ele fez de bom ou de ruim. Perfeito? Então, e essa visão panorâmica e retrospectiva, ela de fato acontece. O auxílio dos trabalhadores espirituais. Tudo indica que o processo desencarnatório é operado por espíritos especializados que, em geral, agem segundo uma sequência específica, obviamente com as naturais variações, conforme as condições apresentadas pelo desencarnante, as circunstâncias e o tipo de morte. Há trabalhadores espirituais destinados para o processo de desencarne. Então, eles promovem o desligamento do perispírito, o acolhimento do espírito no plano espiritual. Então, durante a pandemia, nós estamos sendo, esses espíritos todos que estão desencarnando, estão sendo amparados pelos espíritos
superiores e especialistas nesse processo de desencarne? Com certeza. Às vezes, é como eu disse, às vezes o próprio espírito desencarnante nem percebe esse auxílio pelo estado de perturbação que ele está, mas a ajuda está acontecendo, o amparo está sendo providenciado pela espiritualidade. Perfeito? Para nós irmos concluindo, em resumo, praticando a lei de Deus, atingimos o verdadeiro objetivo da vida material. Alcançamos um rápido desprendimento da alma e do corpo material, independentemente do que possa causar a sua morte, certo? Então, se quem pratica a lei de Deus vai ter um rápido desprendimento, seja qual for a sua morte, porque a sua evolução material é o fator preponderante para o desligamento, a perturbação e o despertar ser mais ou menos lento, serem mais ou menos lento. Passará de modo breve pela perturbação que se segue à morte, sendo apenas um sono leve, como um despertar feliz, Obtemos a libertação, a volta da lucidez e o reconhecimento na vida espiritual sob o amparo dos espíritos bons, amigos e familiares. E experimentamos de modo sereno, alegre e feliz a continuidade da vida da alma após o seu retorno ao mundo espiritual, mantendo atividades nobres. Então é isso que nós temos que buscar, queridos amigos, essencialmente praticarmos a lei de Deus enquanto estamos aqui na Terra, para que o nosso desprendimento seja rápido, a nossa perturbação seja breve e o nosso reconhecimento no plano espiritual, o nosso despertar também seja rápido. E aqui eu trago para vocês um treino para a morte. Todos nós temos que trabalhar esse processo em nós, para que no dia que a morte chegar, de fato, nós estejamos preparados. Isso está lá no livro Cartas e Crônicas, pelo Espírito Humberto de Campos. Então vamos nos preparar diariamente pelo prato de cada dia, comendo estritamente necessário. Não precisamos nos apegar à gula, mas sim comer apenas aquilo que é necessário ao nosso corpo. Evitando o uso de álcool, fumo e drogas, tudo isso nos prende aos vícios e à matéria, dificulta o nosso desencarne. Sexo, vamos sempre utilizar de forma equilibrada, preservando o equilíbrio emotivo e não desregrando os nossos centros vitais de força. Não nos deixemos escravizar pelo dinheiro, não fiquemos apegados à materialidade, ao mundo e à riqueza, tudo isso dificulta o nosso desencarne. Não nos apeguemos demasiadamente aos laços afetivos. Quem se prende, quem se apega muito aos amores, deles não se liberta e, portanto, também vai ter a sua desencarnação dificultada. Religião, vamos viver conforme os seus preceitos, vivendo a lei de justiça, de amor e de caridade, vivendo o amor a Deus e ao próximo. Vamos fazer o bem sempre que puder, vamos vivenciar a lei da caridade. Fora da caridade não há salvação. Vamos conservar o sorriso, a alegria, o bem-estar. Vamos ser pessoas felizes, levando sempre algo de bom ao outro e a nós mesmos. Trabalhar, lei do trabalho. O trabalho dignifica o homem e favorece o seu progresso, tanto moral quanto intelectual. Vamos cumprir os nossos deveres, disciplina, responsabilidade, tudo isso também favorece o nosso desencarne. Perfeito, meus queridos amigos, e aqui nós estamos então realmente finalizando a nossa primeira aula do ESG 3 com um assunto sensacional, um assunto que todos nós temos muitas dúvidas. Espero que você tenha gostado. Trago aqui para você já conhece o nosso último slide com as nossas redes, com os nossos canais de comunicação, nosso canal no YouTube, nosso Instagram para você, nosso canal no Telegram, onde nós colocamos as pétalas e todas as nossas novidades diariamente para você de forma fácil e tranquila no seu celular. Temos o nosso site, o portal do Conhecendo Espiritismo, onde você pode adquirir as nossas obras, livro Doutrina Espírita Sem Segredos,
livro Imortalidade da Alma, livro A Morada dos Espíritos e Suas Leis, as revistinhas da Pequena Ive. Então lá você tem acesso a todo esse material. Nosso e-mail também para que você possa trazer as suas informações e suas dúvidas, e o nosso contato no WhatsApp e no Telegram, onde também você pode colocar as suas dúvidas, seus questionamentos, enfim, estaremos ali para realmente contactar você e ajudar você dentro das nossas possibilidades. Meus amores, você já sabe, eu só tenho a agradecer a você pela sua participação, por você realmente estar conosco sempre aqui estudando, se aprimorando e buscando o seu conhecimento. Isso é fundamental, isso é importante. Todos nós, à medida que estudamos, que entendemos a doutrina espírita, que as coisas realmente se aclaram para a gente de uma forma maravilhosa, nossa vida muda. Nós somos pessoas diferentes e certamente pessoas melhores. Ok, meus amores, um grande abraço. Se Deus quiser, estaremos juntos na nossa próxima aula. Até lá!